Em evento no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil tem uma nova classe de ladrões e cobrou que os brasileiros se informem e se preparem. Daniel Lian tem detalhes dessa fala do presidente. A que tipo de ladrões Bolsonaro estava se referindo, Lian? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. É realmente uma fala muito forte, contundente do presidente da República, dizendo que, se preciso, inclusive, vai à guerra pela liberdade. Jair Bolsonaro destacou que o país vive um momento turbulento, que há problemas internos e que surgiu uma nova classe de ladrões no país. Bolsonaro destacou que esta classe de ladrões quer roubar a liberdade dos brasileiros. No entanto, ele não se referiu diretamente a uma pessoa ou instituição, mas disse que não são apenas os ladrões do passado, que hoje esta classe quer roubar a liberdade dos brasileiros. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por esse assunto. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Pois é, e a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, que aliás voltou a defender as armas. Ele disse que também todas as pessoas, os brasileiros, precisam se informar e se preparar, porque não pode se deixar que o país siga o mesmo rumo de outros países da América do Sul. Jair Bolsonaro participou de um evento, de uma agenda, em um trecho da BR-487 em Umuarama, no Paraná. Vitor. Ok, obrigado, Lian, pelas informações. Boa noite. Alfredo Scaff é um tema sobre o qual o Bolsonaro tem falado bastante, né, Scaff? O presidente, volta e meia, retorna a esse tema da liberdade. Na sua opinião, Scaff, é necessária mesmo essa preocupação? A liberdade no Brasil está ameaçada? Olha, Brown, a liberdade no Brasil não está ameaçada. Eu gostaria que o presidente Bolsonaro, na verdade, que dissesse que nós vamos às urnas por liberdade, pelo desenvolvimento do Brasil. É isso que a população quer. A população quer emprego, mais emprego. Veja, o índice de desemprego no Brasil caiu. Isso é uma notícia positiva. Nós temos que comemorar as notícias positivas, realmente calçar a sandália da humildade e ver como o Brasil está se superando. Toda crise é uma oportunidade de mudança, o Brasil é a mudança da vez. Então, eu tenho absoluta certeza que nós vamos às urnas por liberdade, por desenvolvimento, por paz, por um país seguro, por uma polícia mais feliz, mais bem paga, por uma medicina avançada, por um Ministério da Saúde e da Educação com objetivos mais claros e transparentes para o futuro. Eu acho que é isso que a gente precisa. Essas palavras são um pouco pesadas, mas, na verdade, a intenção do presidente da República é, na verdade, o cumprimento da Constituição. O que ele, na verdade, está dizendo é que ele topa tudo pela liberdade, é isso que ele quis dizer. Mas eu acho que iremos à guerra por liberdade pode dar aí um duplo sentido, e eu que estou tentando esclarecer. Não foi o que ele quis dizer, tenho absoluta certeza. Ele quis dizer que ele vai até as últimas consequências por liberdade. Mas a liberdade está na Constituição, nós temos instituições muito bem fincadas, e eu tenho absoluta certeza que o Brasil vai superar tudo isso. Bem, a partir de agora, você que estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de rádio Jovem Pan, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que está falando neste momento justamente das falas, aliás, do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, dizendo que está disposto a ir à guerra pela liberdade e dizendo ainda que hoje em dia existem ladrões da liberdade, uma outra classe de ladrões aqui no Brasil. Quero te ouvir a respeito disso, Cristina Grêmio, quando o presidente diz que há ladrões da liberdade aqui no país, a quem ele está se referindo? Todos nós sabemos quem são os ladrões da liberdade, né? E eu vou ter que discordar um pouquinho do Scaff, porque muitos jornalistas, alguns políticos, não todos, porque uma parte, inclusive, votou
pela prisão de um parlamentar que tem imunidade parlamentar, quer dizer, apoiou que ele tivesse sua liberdade cerceada, liberdade de expressão ali, liberdade parlamentar. A gente sabe quem são esses ladrões, eles estão no judiciário, na alta cúpula do judiciário, uma parte está na política, como eu citei, inclusive votando para que a liberdade dos outros seja tolhida, tem uma parte no executivo, nos executivos estaduais e municipais, que tolheu muito, mas foi muito a nossa liberdade, liberdade de trabalhar, liberdade de poder mandar filho para o colégio sem máscara, tem colégio ainda exigindo máscara de criança agora no Brasil, e não foi por causa dessa recente leva de novas determinações ou novas recomendações para o uso de máscara, não. Tem criança pequenininha indo de máscara, criança com asma, indo de máscara para o colégio desde o início de 2022, quando as aulas voltaram depois de 2 anos bloqueada. É muita liberdade sendo tolhida. Não vou nem entrar no mérito do maldito do passaporte vacinal, que é um absurdo. É simplesmente absurdo que o mundo tenha tolerado essa aberração, essa tentativa de controle. Não garante nada, absolutamente nada em relação à saúde. Alguém vacinado entrar num lugar onde tem alguém não vacinado. A gente sabe que muita gente pegou Covid mesmo vacinada com 1, 2, 3, 4 doses de vacina. Então, não é a vacina ou a não vacina que protege ou coloca alguém em risco. Isso é tentativa de controle. Tentativa de controle é, sim, querer roubar nossa liberdade. Eu interpreto essa fala do presidente como alguém que está dizendo, olha, vocês me deram o voto de vocês para fazer inúmeras coisas que eu tinha colocado lá no meu plano de governo, mas veio uma necessidade nova, a de defender a liberdade. Estou aqui para fazer a minha parte nessa defesa. Quero ver mais gente comigo. Não posso ficar sozinho avisando que eu defendo a liberdade, preciso de mais gente comigo. Eu acho que foi isso que ele disse, inclusive para reforçar o ânimo de milhões de brasileiros que também estão dispostos a essa guerra. Vamos lembrar que em 7 de setembro e mais recentemente, agora em 1º de maio, os brasileiros foram às ruas para pedir também por liberdade, não só o respeito à Constituição, que dá garantia de liberdade a todos nós. E um outro assunto sobre o qual o presidente falou, Constantino, o Lian também destacou isso quando conversava aqui com a gente, foi a questão da posse e do porte de armas. O presidente disse exatamente que a arma de fogo é garantia da sobrevivência das famílias e uma questão de segurança nacional. Na sua opinião, Constantino, de fato, é isso? E essa flexibilização da porte e do posse de armas contribuiriam para uma melhora da segurança pública? Olha, Brown, a posse de arma, o direito de o cidadão escolher, né, ter uma arma para sua eventual legítima defesa, não é tanto uma política de segurança pública, é mais um direito inalienável do indivíduo. E eu acho que isso está ligado de maneira indissociável da defesa da liberdade, sim. Eu entendo também, assim como a Cris, a fala do presidente na defesa da liberdade, justamente porque hoje nós estamos vendo a liberdade ir para o ralo. Eu não consigo compartilhar do otimismo do SCAF, seja em relação à tranquilidade do cenário, seja em relação até mesmo ao funcionamento das instituições. Eu quero lembrar que eu moro, por exemplo, num país, eu escolhi morar num país que preza bastante mais a liberdade, cuja primeira emenda é a liberdade de expressão, que está sendo tão destruída no Brasil, e de credo religioso e tudo mais. E a segunda emenda da Constituição, que tem mais de 240 anos de idade e pouquíssimas emendas, logo a segunda emenda é o direito de ter armas e de formar até mesmo milícias particulares, no sentido de o cidadão ter armas, como o Texas é armado, né, para impedir justamente a destruição e o que o Estado usurpe essa primeira liberdade da primeira emenda. Então, veja, eu entendo a fala do presidente de maneira metafórica. Vivemos uma guerra política, uma guerra cultural e até mesmo uma guerra espiritual. Os ladrões da liberdade, a gente sabe quem são, estão no Foro de São Paulo, destruíram já a liberdade na Venezuela, estão fazendo na Argentina e no Brasil querem voltar ao poder para fazer. Agora, falando do ponto de vista histórico, a defesa da liberdade não veio por discursos bonitos apenas. Ela veio muitas vezes, sim, pela necessidade de empunhar armas, de guerras. A história é essa. A independência americana foi assim.